Já parou para pensar por que um jogo consegue prender tanto a nossa atenção, enquanto outras tarefas parecem, bem, um sacrifício? Hoje, a gente vai entender como a lógica por trás dos games está sendo usada para transformar áreas muito sérias, como a educação e o nosso plano de carreira. O nome disso é gamificação, e as aplicações são, de verdade, incríveis. Então, qual é o segredo? Por que os jogos são tão viciantes? É a competição? É a história? São as recompensas? A resposta, na verdade, é uma combinação muito inteligente de fatores psicológicos que agora estão saindo dos consoles e indo resolver problemas do mundo real. E aqui está o ponto principal. Gamificação não é sobre transformar o trabalho ou o estudo num joguinho qualquer, não. A ideia é usar a essência do que nos motiva nos games, o design inteligente, as regras claras e o feedback constante, para tornar as tarefas do dia a dia mais envolventes e, o mais importante, mais motivadoras. Vamos lá, então. Para entender como essa mágica toda funciona, primeiro a gente precisa deixar bem claro o que é gamificação e quais são os seus pilares. A definição é basicamente essa: é pegar emprestado elementos como pontos, narrativas, desafios e aplicar em contextos que não são jogos. Pense, por exemplo, em aplicativos de idiomas que transformam o aprendizado numa competição divertida com pontos e rankings. O objetivo é sempre o mesmo: estimular a participação. Agora, olha que interessante a estrutura que aparece aqui. A gamificação é construída em 3 níveis, quase como um prédio. Lá no topo a gente tem as dinâmicas. Pense nisso como a grande história, o propósito da coisa toda. Logo abaixo vem as mecânicas, que são as regras do jogo, os desafios, o sistema de recompensas, a cooperação. E na base, aquilo que a gente vê de cara são os componentes, os pontos, as medalhas, os rankings. É a combinação perfeita desses três que cria uma experiência completa. Mas por que essa estrutura funciona tão bem? A eficácia da gamificação não é por acaso, não. Ela se baseia em princípios da psicologia que explicam direitinho o que nos faz querer agir. Tudo se resume a 2 tipos de motivação. A intrínseca, que vem de dentro, sabe? É o puro prazer de superar um desafio. E a extrínseca, que vem de fora, como ganhar um prêmio ou um elogio. O pulo do gato da gamificação é usar as recompensas externas, tipo pontos e medalhas, para despertar a nossa motivação interna. A ideia é fazer com que a tarefa por si só se torne a maior recompensa. E como esses sistemas despertam essa vontade de participar? Bom, através de 3 elementos muito poderosos. Primeiro, o desafio, que nos dá um objetivo claro e nos faz querer superar obstáculos. Depois, a fantasia, que nos transporta para um contexto diferente e mais estimulante. E, claro, a curiosidade, que nos mantém interessados ao apresentar as novidades de um jeito legal. Ok, motivação é super importante, mas o que realmente faz a gente continuar é a diversão. E o interessante é que a diversão não é uma coisa só. Ela pode vir de vários lugares diferentes. A pesquisadora Nicole Lázaro mapeou isso de uma forma genial. A diversão fácil é aquela da exploração, de descobrir coisas novas sem pressão. A diversão difícil é a euforia de superar um obstáculo complicado. Já a diversão com pessoas vem da interação, seja competindo ou cooperando. E por último, a diversão séria, que é sentir que o que estamos fazendo tem um propósito, um impacto de verdade. Os melhores sistemas misturam um pouco de cada uma delas. Certo, já vimos a teoria. Mas como é que isso tudo funciona na prática? Vamos começar pela sala de aula e ver como esses princípios estão revolucionando o jeito de aprender. Na educação, o objetivo é muito claro: transformar o aprendizado de uma obrigação chata em uma jornada empolgante, onde cada passo é uma nova conquista. E essas estratégias simplesmente transformam o currículo. Em vez de fatos soltos, cria-se uma narrativa. Tarefas complexas viram missões com recompensas. O feedback é na hora, e errar se torna uma oportunidade para aprender, não um fracasso. A colaboração e a competição saudável são incentivadas, o que prepara e muito para os desafios do mundo real. Agora, vamos sair da escola e ver como essa mesma lógica se aplica ao nosso crescimento profissional. Sim, o mundo corporativo também está descobrindo o poder dessas ferramentas. A ideia aqui é transformar o plano de carreira, que muitas vezes é uma coisa meio abstrata, num caminho claro e motivador. Em vez de esperar pela avaliação anual, o desenvolvimento vira um processo contínuo de, literalmente, subir de nível em habilidades e competências.
E para as empresas, os benefícios são óbvios. Equipes mais engajadas, desenvolvimento de novas competências, uma cultura de colaboração mais forte e feedback em tempo real. Isso tudo cria um ambiente onde as pessoas se sentem motivadas a crescer, porque o caminho para uma promoção fica transparente, claro e recompensador. No fim das contas, fica claro que a gamificação é muito mais do que só uma modinha. É uma ferramenta poderosa de design de comportamento, baseada na forma como a gente mais gosta de aprender e de se engajar, brincando. E essa citação resume tudo perfeitamente. Seja na sala de aula ou no escritório, o objetivo final é o mesmo: mudar comportamentos e perspectivas. A gamificação só oferece um método estruturado e motivador para a gente chegar lá. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se essa abordagem pode tornar o aprendizado e o trabalho mais eficazes, e por que não até mais prazerosos, que outras áreas da nossa vida poderiam ser transformadas se a gente começasse a pensar um pouquinho mais como designers de jogos? As possibilidades realmente são infinitas. Deixe seu like se gostou do vídeo. Inscreva-se se não for inscrito ainda. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima!